Fachin, Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes estavam presentes no evento chamado Pela Democracia. E eu separei alguns trechos que me chamaram a atenção. E é muito importante que vocês se atentem ao que está sendo dito e o que eu acho achismo total, só achismo mesmo, sobre essas falas. Se nós olharmos para trás, nós temos que ver que a grande causa de tudo isso não foi debelada. Concordo, aí eu sou obrigada a concordar com o ministro Alexandre. Eu não sei se os meus motivos serão os mesmos que os dele, mas eu sei o que deixou o povo com o coração peludo. STF confirma a anulação de condenações do ex-presidente Lula na Lava Jato. E isso se deu porque o Fachin, após o trânsito em julgado, considerou que o Moro não era o juiz adequado para julgar o caso do Lula. O problema é que antes do Fachin decidir que Curitiba não era o foro adequado, ele, o próprio Fachin, já havia rejeitado por ao menos 10 vezes o pedido da defesa do Lula para retirar o caso de Curitiba, o que, segundo a Folha de São Paulo, levou especialistas a entenderem que a decisão demonstrava um viés político. E o resultado disso foi que a demora do Fachin em apontar Curitiba como local inadequado para transitar o inquérito, o que permitiu que o processo corresse por anos, gerou a prescrição do ato. Ou seja, quando o processo chegou ao local que o STF entendia que deveria ter sido julgado, já não tinha mais prazo para a punição do crime apontado. Então, o processo foi arquivado. E assim acabou. Fim. Esse foi o início do movimento que levou o Bonner a dizer em rede nacional que o Lula não devia nada à justiça desse país. A sensação era que um nariz de palhaço foi colocado à força na cara da população. E doeu. Oh, se doeu. Eu também poderia citar aqui as dezenas de decisões ao longo dos anos do governo Bolsonaro que mostravam que a corte não nutria nenhuma simpatia pelo presidente, né? Mas eu acho que nessa democracia que foi salva, fazer isso pode dar cadeia, então melhor não. Mas enfim, esse eu sei que foi um fato que gerou um dos maiores climas de instabilidade no país. Mas eu não acho que é sobre isso que o ministro está falando. Vamos ver do que se trata. A grande causa de tudo isso não foi nem regulamentada. Ah, olha só ele dando a dica. A culpa de todos esses descontentamentos políticos no Brasil não foi nem regulamentada. Ainda, né? Ainda não foi. Aí você já matou a charada, né? Afinal, ele deu uma mega dica. Tudo isso surgiu a partir do momento que no mundo, não só no Brasil, a partir do momento que no mundo, extremistas, e principalmente extremistas de direita, radicais de direita, se apoderaram das redes sociais para nelas, ou com elas, instrumentalizarem as pessoas. Interessante que aí ele diz exatamente qual é o problema. Principalmente, ou seja, sobretudo a direita extremista, a direita radical, que está usando as redes sociais para instrumentalizar as pessoas. Eu posso explicar esse fenômeno aí, é muito mais simples do que parece, mas antes eu preciso comentar essa coisa de extremista. Eu sou extremamente contra o comunismo, assim como sou contra o nazi. Duas ideologias que tiraram a vida de milhões e milhões de pessoas ao longo da história sob o mantra de igualdade social. Mas sobre o comunismo, Fidel era bilionário e Maduro come carne com ouro. Ambos, para se manter no poder, se tornaram ditadores e censuraram seu povo, em nome sempre de um bem maior. E isso para ser mais recente na história e não entrar na Revolução Russa ou na Grande Fome de Mao Tse-tung. Logo, eu sou extremamente contra o comunismo. Isso me torna uma extremista? E eu sei que o ministro Alexandre acha que o comunismo é algo imaginário. 99% das pessoas que falam nem sabem o que é comunismo. 1% que sabe que não existe mais comunismo. Mas eu sou comunista, graças a Deus. Acho que essa já é uma resposta para ti. Nos acusa de comunistas, achando que nós ficamos ofendidos com isso. Nós ficaríamos ofendidos se nos chamasse de nazista, de neofascista, de terrorista, de comunista, de socialista, nunca. Isso não nos ofende. Isso nos orgulha. Eu não tenho o direito de me colocar absolutamente contra uma política ou contra uma ideologia? Eu sou obrigada pela democracia a estar no meio ou à esquerda?
Eu sou cruzeirense e sou extremamente contra as boas contratações do Atlético. Eu torço sempre pra dar errado. Tô exatamente no extremo polo oposto. Então eu sou uma radical? E isso vale para muitas coisas na vida, tá? Os vegetarianos são extremamente contra o consumo de carne. E até ontem eu achava que tudo bem, que era direito meu, mas agora isso me torna uma espécie de criminosa digital. Eu sou extremamente contra as políticas públicas do PT. Sobre orégano, sobre tirarem os bebês das barrigas das mamães, sobre a leniência com corrupto, sobre a gestão financeira do país. Mas isso é só uma coisa que eu queria pontuar, porque eu não aguento mais esse termo. Banalizou, sabe? Tá tipo naquele negócio de que todo mundo que eu não gosto é fascista. E galera, eu acho que todo mundo aqui já tá sabendo que no último mês, 30 dias, eu recebi 3 processos vindo do PT. E é interessante ver que o escritório que assina 2 deles é do Zanin, que agora é ministro do STF. E tá lá no TSE, nesse momento. Apesar de eu não ter foro e sei lá, cara, já nem sei mais. Tudo coisa de democracia, sabe? Democracia pra Carvalho. Se você quiser me ajudar, eu aceito, mas eu te ofereço uma coisa em troca. Mesmo com o risco de perder tudo que eu tenho na nossa linda democracia do amor, eu vou continuar te atualizando com a minha opinião sobre as coisas que rolam na política do Brasil. O único crime que eu cometi foi contar pra vocês as coisas que eu penso sobre a política tupiniquense. Quanto mais a turminha das trevas tenta tirar o nosso direito de falar, mais a gente deve gritar pra todo canto as coisas erradas que eles estão fazendo. Eles querem derrubar todas as minhas redes porque meu plano é impedir que você fique sem saber o que está acontecendo. Pelo menos algo do lado de cá do muro você vai receber. A democracia quer me silenciar para te obrigar a viver em um país de pensamento único. E isso nem de longe é democracia. Galera, se a gente não desistir agora, a vitória é só consequência. Nós estamos aqui para construir um bom futuro, um verde e amarelo para os nossos filhos e netos. São os tempos difíceis que criam os homens fortes. E a gente é desses. Toque no botão aqui embaixo e entre para a família Te Atualizei. Assinando a plataforma por 10 bonouros por mês, você financia o meu trabalho, a minha defesa e os meus advogados. E em troca eu te ofereço conteúdo exclusivo e bem-humorado, sempre que possível. Portanto, se você quiser e puder, o link vai estar fixado aqui no primeiro comentário e desde já, muito, 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 muito obrigada.